Olá pessoal, preparados para mais uma videoaula? Bem, dentro do conteúdo de relações hídricas, nós aprendemos que as moléculas de água elas possuem uma estrutura química bastante peculiar. Ela contém um átomo muito eletronegativo, que é o oxigênio, ligado a dois átomos bastante eletropositivos, que são dois átomos de hidrogênio, e isso confere à água uma característica altamente polar. Isso significa que as moléculas de água elas estão fortemente coesas umas às outras. Graças a essa polaridade, uma vez que a água ela é um dipolo permanente, e também graças às ligações de hidrogênio intermoleculares que estão aí unindo uma molécula de água em relação às outras moléculas. No ambiente, a água ela tende a assumir a forma mais estável termodinamicamente falando. Ou seja, as moléculas de água, por serem muito coesas umas às outras, elas tendem a se retrair, minimizando a superfície de contato da água com a fase gasosa do meio ambiente e mesmo também muitas vezes tendendo a minimizar a superfície de contato da água própria com superfícies hidrofóbicas aí no ambiente. E é exatamente aí que nós entramos com o conceito de tensão superficial na molécula de água, tá? A tensão superficial, ela é, na verdade, a energia necessária para o rompimento das interações coesivas entre as moléculas de água. E a tensão superficial é uma propriedade física que pode ser expressa tanto em unidade de energia por metro quadrado, a mais utilizada é Joule por metro quadrado, ou em unidade de força por metro, no caso, Newton por metro. Independente de qual unidade que se deseja expressar a tensão superficial, vale dizer que elas são equivalentes. A água, justamente por ser uma molécula tão peculiar, por ser uma molécula altamente polar, ela apresenta uma das maiores tensões superficiais aí na natureza. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Observem esta tabela, ela mostra para nós o valor da tensão superficial de algumas substâncias a 20 graus Celsius, expressa em Newton por metro. Nós temos então aí a gelatina, o etanol, o fenol e aqui no final nós temos o valor da tensão superficial da água. Então esses valores aqui estão relacionados em ordem crescente, da gelatina para a água se destacando aí como a substância que possui a maior tensão superficial dentre estas outras aí, à frente do fenol, que é uma substância muito fortemente polar, e o etanol, que também é uma substância muito polar, e nós vemos aí que a água, ela se destaca não apenas dentre estas, mas dentre outras substâncias na natureza, a água também se destaca. Isso tem implicações tanto em nível físico, que representa a capacidade da água em se adsorver em substâncias, em superfícies, melhor dizendo, hidrofílicas e promover a umidificação destas superfícies, quanto também há consequências em nível biológico, como por exemplo os desdobramentos da tensão superficial no processo de transpiração foliar e, consequentemente, de sucção de água a partir do solo pelas plantas. Bem, pessoal, como eu disse para vocês no início, a água tenderá no ambiente a assumir a conformação da menor energia possível, ou seja, de maior estabilidade. Antes mesmo que possa ocorrer a ruptura das forças de coesão entre as moléculas de água, a bolha de água ela tenderá a assumir diferentes formatos, dependendo da superfície com a qual essa bolha de água interage, tendendo à estabilização da sua estrutura. Então, em contato com superfícies molháveis, a água ela tende a se espalhar. E em contato com superfícies hidrofóbicas, a massa de água ela tende a voltar-se a si própria, de maneira que todas as resultantes de forças tendem a ser direcionadas para o centro da bolha de água, tentando estabilizar a sua estrutura. Claro, há um limite para isso, devido à pressão hidrostática atuando no interior da massa de água. Eu vou dar alguns exemplos aí para vocês, na verdade 2 exemplos, das possibilidades que a água tende a assumir, de formas que a água tende a assumir aí no ambiente, dependendo da superfície com a qual ela interage. Vamos lá.
Ok, pessoal, então observem este exemplo. Nós temos aqui, nessa primeira situação, uma gota de água em contato com uma superfície molhável, ou seja, uma superfície hidrofílica. Nós podemos observar aqui que a gota de água ela assume uma forma bastante planar, de maneira tal que o ângulo formado entre a superfície molhável e uma reta imaginária que tangencie o contato da interface água-ar assume um valor menor que 90 graus. Bom, então este aqui é o caso, toda a superfície molhável em contato com a água assumirá um ângulo menor que 90 graus. Inclusive, se nós colocarmos uma gota de água, por exemplo, em uma lâmina de vidro bem limpinha, ou mesmo em contato com a parede celular vegetal, este ângulo aqui, inclusive, tende a zero. Ou seja, a água ela vai formar uma camada bastante plana, praticamente paralela à superfície molhável, demonstrando uma máxima estabilização de energia em contato com superfícies molháveis. Por outro lado, se nós colocarmos uma gota de água sobre uma superfície hidrofóbica, nós vamos observar que a gota ela fica bastante encorpada. Ela se retrai completamente em si, tende a se retrair completamente em si, né? Indicando para nós que nesta situação, nesta segunda situação, as forças de coesão são bem mais elevadas do que as forças de atração. Ou seja, sobre superfícies hidrofóbicas, um composto hidrofílico como a água, ele tende a se estabilizar, retraindo em si próprio devido à interação muito maior dela consigo própria do que desta água com a superfície na qual ela está em contato. Ou seja, forças de coesão, mais uma vez, maior do que forças de adesão. Nesta situação, o ângulo formado entre a superfície hidrofóbica e uma reta imaginária que tangencie a superfície, a interface água-ar, tende a ser maior do que 90 graus. E quanto maior este ângulo, quanto maior que 90 graus, mais hidrofóbica nos sinaliza isto, que esta superfície ela é. Então, pessoal, nós iremos agora dar alguns exemplos de experimentos bastante simples que irão demonstrar para vocês a ação da tensão superficial da água. Experimentos conduzidos em casa mesmo, com utensílios domésticos, mas que serão bastante úteis para vocês entenderem o efeito de superfícies e também o efeito de substâncias atuando na tensão superficial da água e na forma que a água assume em contato com essas diferentes superfícies. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula prática de hoje são observar a estabilidade da água pura em superfícies hidrorrepelentes e promover a quebra da tensão superficial da água com um surfactante ou um detergente. Então, pessoal, o que foi feito aí? Nós pegamos uma frigideira mesmo doméstica com revestimento de teflon, que é uma superfície bastante hidrofóbica, e nós adicionamos algumas gotas de água para vocês verem o formato da gotícula de água. Vejam que em contato com essa superfície, a água adquire um formato bastante esférico. Agora nós adicionamos na mesma frigideira 3 gotas de água. Vejam como as gotas elas conseguem correr livremente pela superfície hidrofóbica, interagindo umas com as outras por forças de coesão, mas interagindo minimamente com a superfície hidrofóbica. Agora nós colocamos algumas gotas de água com detergente para vocês observarem o espalhamento dessa mistura sobre o revestimento de teflon. Nós podemos ver que, com o detergente, a água passa a interagir com a superfície, inclusive promovendo um certo espalhamento. Agora nós vamos adicionar algumas gotas de detergente, a gota de água que estava previamente colocada nesta frigideira. Inicialmente a gente errou, por causa do foco, mas depois a gente acertou e agora vocês podem observar que a gota lentamente ela começa agora a se espalhar sobre a superfície hidrofóbica. Ou seja, nós promovemos a quebra da tensão superficial da água adicionando o surfactante, ou seja, o detergente. E esta gota então agora consegue correr livremente. Agora nesta situação, pessoal, nós estamos aqui adicionando uma gota de óleo de cozinha mesmo,
para vocês verem que não há interação com a gota de água. E agora nós colocamos uma superfície molhável hidrofílica, que é uma folha um lenço de papel constituído de celulose, e a água, por capilaridade, ela consegue ser adsorvida a esse lenço de celulose, mas o óleo não é absorvido. Vamos para o exemplo das folhas. Nós pegamos a superfície abaxial de uma folha e borrifamos água pura. Vejam como se formam muitas gotículas sobre a superfície abaxial da folha, e essas gotículas elas assumem um certo tamanho, um certo peso, e elas começam a escorrer. Do outro lado da folha, agora a gente vai borrifar novamente a água pura, para vocês verem o efeito do outro lado da mesma folha. Formam-se minúsculas gotículas que escorrem por esta folha. E agora nós vamos pegar esta água que nós estávamos borrifando e colocar algumas gotinhas de detergente. E vamos fazer o mesmo experimento. Vamos borrifar novamente. Observem agora como ocorre um espalhamento da água com detergente sobre a superfície da folha. Porque houve a quebra da tensão superficial da água. Aqui deste lado dá para ver melhor. Nesta imagem aqui a gente consegue ver bem melhor como que a água com detergente se espalha bem sobre a superfície abaxial da folha. Vejam aí, contrastando, a gotícula de água pura, que foi borrifada, e agora embaixo estamos borrifando a água com detergente. Vejam aí novamente, água pura e agora água com detergente. Como que o detergente promoveu o espalhamento da água sobre a superfície. Olha como a superfície ficou bastante impregnada, né, de detergente e água, mostrando, evidenciando nitidamente para nós o efeito surfactante. Pessoal, então já chegando agora ao final da nossa videoaula, gostaria aqui de deixar algumas perguntinhas para vocês, relacionadas ao conteúdo que nós ministramos e também aos conhecimentos prévios de vocês acerca de tensão superficial. Primeira pergunta: a superfície das folhas é hidrofílica ou hidrofóbica? Justifique. Leve em consideração para responder essa pergunta os conhecimentos prévios de anatomia vegetal. Qual a importância fisiológica desta característica foliar para as plantas? Por que os detergentes atuam como surfactantes para a água em superfícies hidrofóbicas? Leve em consideração para responderem a esta pergunta os conhecimentos prévios de vocês acerca de química e bioquímica. Por que a adição de algumas gotas de detergente pode beneficiar a técnica de adubação foliar? Como vocês poderiam usar o que aprendemos aqui nesta aula para o preparo e aplicação mais eficientes de defensivos caseiros e naturais, não apenas os caseiros e naturais, mas também os sintéticos? Como alguns insetos aquáticos e alguns répteis, por exemplo, o lagarto, basilisco, se beneficiam da propriedade de elevada tensão superficial da água? E a última pergunta, uma pergunta mais elaborada: qual a importância da elevada tensão superficial da água para o contínuo da água no sistema solo-planta-atmosfera? Acredito que à medida que nós avancemos no conteúdo de relações hídricas, vocês terão um embasamento melhor para responder a esta pergunta. Então, meus queridos e queridas, nós chegamos então ao final de mais uma videoaula prática. Espero que vocês tenham compreendido o conceito de tensão superficial e, particularmente para a água, a importância do conceito de tensão superficial, a relação que a tensão superficial tem na estabilização da água no solo, no transporte da água na planta e até mesmo para o processo de transpiração foliar, que inclusive nós discutiremos isso melhor, essa questão, mais adiante. Então nós ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula.